Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Pode Minerar, o podcast da mineração brasileira. Eu sou Kátia Soares e nós estamos aqui gravando diretamente da Exposibran 2024. A gente montou um estúdio aqui na Exposibran, estamos em Belo Horizonte e a gente está conseguindo trazer entrevistas, conteúdos incríveis para você que está nos assistindo. E agora a gente vai falar sobre um assunto que eu achei extremamente interessante. É a colaboração entre o IBRAM e a Defesa Civil. Aqui comigo, a Aline, que é gerente de assuntos minerais do IBRAM. Bem-vinda, Aline. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Por nada. E aqui comigo, o Coronel Frederico Ottoni, ele que é coordenador estadual da Defesa Civil. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Olá, Kátia. Olá, Aline. Eu que gostaria de agradecer. Para nós da Defesa Civil é uma honra poder estar participando. Legal. Agora eu queria que vocês começassem falando, né, com esse acordo, né, que foi firmado aqui na Exposibran. Conta um pouquinho pra gente esse acordo, quais são os termos disso, conta pra gente. Eu serei a primeira? Sim, pode ser as mulheres primeiro, Obrigada. né? Claro. Bom, a gente já tem uma série de parcerias, né? Na verdade, assim, de trabalho conjunto, de diálogo, né? Nessa área, olhando mais para território, gestão de riscos, né, e desastres. Então, a Defesa Civil já é uma parceira, já está conosco, né, inclusive no desenvolvimento de uma ferramenta, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso adiante, mas esse termo específico, essa parceria específica, ela surge diante a gente detectou a oportunidade de parceria, de trabalho, para desenvolver conhecimento, melhorar a cultura e propagar, né, o conhecimento em ambas as áreas, né, em relação à gestão e preparo para desastres, né? Então, a gente tem um programa dentro do IBRAM, que é a Unibran, que está com foco, com um olhar mais para capacitação, ensino, né, voltado para o setor mineral, obviamente. E a gente tem essa necessidade de melhorar a cultura em termos de risco, de informação, de autoconhecimento, né, dos territórios, das organizações, em termos de preparo para emergências, né, e nos tornarmos territórios mais resilientes, onde a mineração está. E a gente tem atribuições diferentes, distintas, né? Defesa Civil, os órgãos de proteção e defesa e os empreendedores. Porém, nas legislações e, obviamente, na prática, nós temos sinergias e trabalhos que devem ser desenvolvidos em conjunto. Então, esse termo de acordo, ele vem, nesse momento, com o intuito de a gente promover, né, propagar ensino, conhecimento, experiências, né, a troca de experiências, nesse ponto principal, o olhar para o território, a gestão de riscos e as ações em situações de previsão ou no caso de alguma situação de emergência. Que interessante, né, Coronel? Essa parceria, né, entre as mineradoras e a Defesa Civil. A gente acredita que os próximos passos a partir daqui, né, com esse preparo, com essa colaboração, que na verdade já existe, né? Esse acordo, na verdade, ele está vindo até depois de uma parceria que já existe. Exatamente. Mas é um avanço incrível, né? Com toda certeza, Kátia. Eu digo que a Defesa Civil ela atua em duas frentes. A primeira na gestão do risco, que logicamente, obviamente, é aquela que antecede um eventual desastre. E na ocorrência do desastre, na gestão do desastre. E nós atuamos, então, com esses termos de cooperação, onde o IBRAM tem sido um grande parceiro da Defesa Civil em várias áreas, tanto na forma da gestão do risco, quanto na forma da gestão do desastre. Eu enalteço e destaco aqui, né, essa cooperação mútua, porque o grande objetivo, inclusive, de estarmos aqui hoje na Exposibran com o estande da Defesa Civil é abrir o campo para o diálogo. Nós entendemos que o diálogo é a melhor ferramenta para que nós possamos construir soluções cada vez melhores e principalmente em que pese temos responsabilidades distintas, um Sim. enquanto responsabilidade de governança pública, o outro enquanto governança privada, mas todas elas vão convergir na proteção da sociedade. Então, por isso é a importância de estarmos sempre trabalhando em conjunto, sempre dialogando, porque o maior beneficiário vai ser a população
que ora se beneficia justamente com essa cooperação. Muito bom, muito bom. E a gente já está conversando sobre curso, né, de treinamento. Como é que vai ser essa capacitação? Bom, nós estamos inclusive com um curso ocorrendo aqui nesse momento, né? A minha equipe é onde eu fiz a abertura logo pela manhã, a minha equipe continua lá ministrando treinamento. Esse curso específico, né, é um curso que chama Sistema de Comando em Operações. Ele é uma ferramenta sistêmica que objetiva trazer todos os atores que podem estar envolvidos num processo decisório para o mesmo local onde essas pessoas tomarão decisões em conjunto, né? Utilizarão dos mesmos recursos, tanto humano quanto logísticos, e é isso que a gente está fomentando. Esse mesmo curso hoje está sendo ministrado, né, para um público privado, mas ele já foi ministrado também para coordenadores municipais, para policiais e bombeiros militares. Eu achei interessante, você mencionou decisões, né? Porque realmente no momento do desafio e das crises, tomar decisão assertiva, especialmente ali nos primeiros momentos, é muito difícil. Tem que ter treinamento, né? Não é só questão de sorte, tem treinamento, tem preparo, né? Exatamente. E anteceder e se preparar para trabalhar num eventual cenário de desastre nos proporciona, na verdade, dar uma resposta mais eficiente se ela vier a acontecer. Entendi. Então, Aline, como que as mineradoras estão recebendo essa oportunidade aí de estar mais próximas aí da Defesa Civil? Eu estava até aqui pensando e acho um ponto importante colocar que, assim, e comparar com outros países, por exemplo, que tem muitas questões de emergências, né? E aí, fazendo um comparativo, nosso país graças a Deus, não tivemos tantas questões, né? Sim. Relacionadas, por exemplo, a terremotos, de tsunamis. A gente tem uma diferença de preparação e de cultura, quando eu falei de cultura, para essas situações muito diferente desses países. Então, assim, uma grande oportunidade são esses aprendizados com esses países, né, que já têm uma cultura mais amadurecida, todo esse processo mais evoluído, e a própria população e sociedade tem essa percepção muito mais aprimorada, né? Sim. E aqui, essa parceria, né, esse trabalho conjunto, ele vem, sim, diante de cenários mais recentes que a gente tem vivido, tanto decorrente dos próprios empreendimentos do setor, né, como também eventos climáticos que temos observado, né, e isso já tem chegado até nós, né, nós temos o exemplo do Sul, mas o Coronel Sim. pode falar um pouquinho mais sobre isso adiante. E aí, fazendo um link com essa sua pergunta e sobre o setor mineral, né? Então, da mesma forma também, essa mudança, né, os eventos que aconteceram de rompimento trazem a necessidade de o que precisamos fazer para não ocorrer novamente, a necessidade de preparação, né, e de previsibilidade, pelo menos, né? Então, como que a gente recebe isso? Na verdade, a gente tem um anseio por isso. Sim. Né? Porque a gente já não tinha essa cultura, essa recorrência, essa percepção tão marcante da necessidade desse preparo. Certo. E aí vem, né, esses acontecimentos mais recentes nos alertam e nos chamam para a gente ter mais agilidade e para a gente ter resultados melhores e aprender em conjunto é melhor e é necessário devido às sinergias e às responsabilidades que tem nas previsões legais, mas também olhando para os resultados. Então, a gente, na verdade, as mineradoras, né, e o setor mineral, ele está recebendo, né, essa parceria de forma muito positiva e com um anseio, muitas vezes, até assim, por onde começamos, né? Muito bom. Então, o caminho, assim, está se iniciando nessa formalização, mas que já existe o trabalho, até mesmo nos eventos, já houve grande aprendizado lá, o trabalho conjunto, mas a gente está com grande expectativa, né? E a ideia é a gente ir aprendendo também como esse modelo vai funcionar, né? Que a gente está pensando de executar os cursos. Que ótimo. E a expectativa é boa e a gente está recebendo isso, assim, é muito satisfatório, né? Que ótimo. Acontecer. Coronel, compartilha com a gente um pouquinho do que você mencionou lá no Rio Grande do Sul, como é que foi a atuação recente, né? E é um pouco dessa expertise, né, que as mineradoras também vão poder receber, né? Claro, nós tivemos lá, em apoio ao Rio Grande do Sul,
nós montamos uma base na cidade de Santa Cruz do Sul, que fica no interior, para fins de melhor gestão daquele desastre. No Rio Grande do Sul foi dividido em regiões, e para cada região nós tivemos coordenadores estaduais de defesa civil que foram apoiar aquele estado na gestão justamente daquele desastre, né? Nós instalamos e operacionalizamos o sistema de comando de operações como uma ferramenta para fazer a gestão. E quando nós falamos de resposta e dessa governança pública-privada, nós temos que entender que a ação de resposta ela é muito ampla, e isso ficou muito evidente lá. Eu tinha busca e salvamento de pessoas, mas eu tinha também montagem de abrigo, recebimento de donativos, distribuição desses donativos. Nós precisávamos desobstruir, muitas das vezes, vias terrestres que estavam obstruídas para chegar até comunidades, e aí a gente precisava levar essa ajuda humanitária por meio aéreo. Então nós contamos, inclusive, com vários pilotos privados fazendo esse trabalho. Nós tínhamos assistência social, assistência médica, né, para essas pessoas. Ou seja, se não houvesse, na verdade, né, todos esses atores no mesmo ambiente discutindo as soluções, com certeza, diante da gravidade da extensão daquele desastre, nós teríamos respostas menos eficientes, né? Então, acredito que, mesmo diante, né, daquela tragédia, a resposta ela foi eficiente porque houve uma organização nesse sentido de todos os atores, né, na contribuição. E eu queria aproveitar o gancho da Aline aqui, né, quando ela falou dessa questão cultural, né, e que também a gente traz um pouco desse sentimento, dessa experiência da nossa participação no Rio Grande do Sul, que eu entendo que é um grande projeto que a Defesa Civil iniciou esse ano como um projeto piloto, que tem uma grande capacidade, que é o Defesa Civil na Escola. É que nós sentimos a necessidade de socializar, né, a nossa população com a cultura do risco. É preciso, diante, né, dos eventos severos que tendem a acontecer por conta, né, das mudanças climáticas, que a nossa população tenha consciência do risco, saiba identificar e saiba se proteger. E isso tem muito a ver com a parte da barragem. Quando a Defesa Civil ela faz a análise de um plano de ação emergencial, a parte que cabe à Defesa Civil é de proteção às pessoas. Mas nós trabalhamos justamente com a percepção de que elas tenham condições de autossalvar. Né? Por isso que até se chama zona de autossalvamento, onde as pessoas que direto ou indiretamente possam ser afetadas, né, no eventual desastre de barragem. E nós estamos trabalhando justamente em conjunto com o IBRAM, em conjunto com os empreendedores, para fomentar a participação em exercícios simulados. Isso é educação, isso é treinamento, né? Para gerar segurança à população, gerar essa proteção. Então aproveita até o espaço para fomentar, né, essa importância das pessoas participarem, né, da gente criar formas de participação cada vez mais eficazes das comunidades nos exercícios simulados. Porque uma crise ela tem tantas interfaces surpreendentes, né, que realmente requer muito preparo e muita experiência, né, para chegar hoje no formato do curso, né, que vocês estão oferecendo, para fazer uma atuação como foi feita no Rio Grande do Sul e em várias outras oportunidades. Houveram muitos acertos, muitos erros e muitos aprimoramentos, né? E poder contar com um curso, né? Uma oportunidade para aprender isso, né? De uma referência, né? Da Defesa Civil de Minas, que é uma das grandes referências de Defesa Civil do Brasil, é realmente um avanço, uma grande oportunidade, né, Aline? Sem dúvida. E com esse apoio, a gente consegue juntos e, né, nessas comunidades que estão mais próximas à mineração, né, falando aqui um pouco mais da mineração, nesses territórios, com o apoio da Defesa Civil, esse processo de cultura, de melhoria de cultura, porque pensando numa eventualidade, por mais que as instituições estejam preparadas, né, a gente precisa também do apoio de quem está lá, dessas próprias pessoas, né? Essas pessoas que estão, por exemplo, localizadas na zona de autossalvamento. E como elas vão nos ajudar, né? E todos se ajudarem, se elas estiverem preparadas, né? Passarem por esse processo que esse acordo, ele traz também esse apoio nessa linha, terem a ciência e saberem como se salvar ou como proceder em um cenário, né? Então, os simulados, ele traz alguns cenários e educa, né? Ali, passa as informações necessárias no caso de haver alguma eventualidade. E
com isso, não só para aquela eventualidade, né? Esse espaço para falar um pouco sobre isso também vai trazendo essa percepção de cultura Sim. sobre risco, porque nos territórios hoje, como falamos, todo o território hoje está sujeito a um risco. Sim. Ele não precisa ter necessariamente um empreendimento mineral para qualquer um de nós estarmos sujeitos. Nós temos as áreas, por exemplo, de risco geológico, que o Serviço Geológico do Brasil faz um trabalho, né? É uma das suas atribuições, um mapeamento dessas áreas em conjunto, claro, com as defesas civis municipais, né? Então, qualquer território, o exemplo do caso do Rio Grande do Sul, um exemplo de cheia, né? Então, Sim. temos os riscos hidrológicos, geológicos, né? E não só de empreendimentos. Então, todos nós, né? O alvo, né? A meta seria melhorar essa percepção em todos, né? Nós que habitamos o planeta, que está em constante mudança, em constante mudanças climáticas, né? Então, todos estamos sujeitos. É verdade. A gente pode falar. E hoje nós temos uma capacidade tecnológica de monitorar muito grande. Né? Então, se as pessoas se conscientizarem de que, se elas aderirem aos sistemas de alertas existentes, elas vão receber alertas cada vez mais assertivos, e recebendo alertas mais assertivos, inclusive com bastante antecedência, elas têm condições de se prepararem, de se colocarem numa posição segura. Né? Hoje nós temos um sistema de emissão de alerta que é nacional, que é através do cadastro, né, do 4099, e uma outra parceria, né, que envolve o IBRAM e a CEMIG, é com o PROX, que é uma ferramenta que já existe e que nós vamos, enquanto Defesa Civil, utilizá-la como uma redundância, ou seja, um fortalecimento no sistema de alerta. Então, as pessoas que tiverem cadastrados ou baixados, né, o seu aplicativo, ele vai receber esse alerta. E nós estamos com expectativa agora para lançar ele no pré-período chuvoso, né, que se inicia agora em outubro. Sim. Então, a ideia é que a gente inaugure essa ferramenta já para o próximo período chuvoso que se avizinha em Minas Gerais. Entendido. Quer acrescentar alguma coisa em relação ao PROX? Posso sim. O PROX é um projeto enorme, né? Nós temos o setor mineral em parceria com a CEMIG, outras empresas do setor de energia, né? Essa iniciativa se iniciou com a CEMIG, era um programa chamado Proximidade, era um programa. É esse programa de relacionamento, essa busca de aproximação com a comunidade, ali nos entornos dos empreendimentos da CEMIG, né? Nasceu lá com esse intuito de aproximação, mas com um olhar também de apoio à defesa civil, né? Sim. Novamente ali a colaboração. E aí o setor mineral também viu nessa oportunidade, né, tomou conhecimento desse programa da CEMIG, que era um programa de comunicação, de encontros com essas pessoas, mas também do desenvolvimento de uma ferramenta, para que esse contato ele permanecesse quando se encerrasse um encontro presencial, por exemplo. Entendi. E aí o setor mineral viu a oportunidade também de fazer gestão dos seus empreendimentos, das informações dos seus empreendimentos, e dessas pessoas, né, que estão próximas aos nossos empreendimentos, né, esse trabalho de comunicação dos riscos e com as defesas civis nesses territórios, a gente também viu uma oportunidade, a CEMIG nos recebeu e a gente fez um acordo de cooperação, já há quase 4 anos desenvolvemos em conjunto, então é uma ferramenta que já não é propriedade de nenhum, ela é propriedade de um grupo, né? Um grupo grande. Nós temos hoje cerca de 20 empresas que apoiam financeiramente, né, o desenvolvimento dessa ferramenta, entre mineradoras e empresas do setor de energia, e os parceiros estratégicos, que são os usuários dessa ferramenta como forma de gestão territorial, né, de pessoas, de empreendimentos, né, de riscos, né? Então, a gente vem desenvolvendo junto com a CEMIG, e o PROX é um caminho, né, que parece sem volta, porque ele também é o uso da tecnologia a favor de todos, né? Entendi, que bom, fico feliz. Querem deixar aí uma mensagem final? Gostaria só de ressaltar e destacar, né, que todas essas oportunidades que rapidamente nós
exemplificamos, nós colocamos aqui em prática, elas são fruto justamente do diálogo. Então, eu gostaria, né, de destacar essa oportunidade que nós temos de dialogar, de sermos parceiros, porque as construções elas acontecem em conjunto e, logicamente, as entregas serão cada vez mais eficientes para a comunidade. E obrigado, né, pela oportunidade de estarmos aqui falando um pouco da Defesa Civil. Eu quem agradeço. Aline, as mineradoras, né, que estão nos assistindo, que queiram participar desse projeto, desse curso, desse treinamento, qual que é o passo a partir de agora? Basta entrar em contato com o IBRAM. Sim. Né? A gente tem nos nossos sites, os nossos canais, mas a maior parte delas tem os nossos contatos diretos, né? Estamos abertos e a gente tem feito, né, vários trabalhos fomentando as melhores práticas no setor, né? Essa tem sido a nossa frente de trabalho, né? Então, assim, qualquer participante, qualquer pretendente, né, que já não está nos nossos projetos, nos nossos cursos, são bem-vindos, porque é esse o segredo, né? O trabalho conjunto. E quanto mais pessoas para compartilhar, para dividir, tanto dúvidas quanto contribuições, né, mesmo, melhor para todos. Isso mesmo. Muito obrigada aos dois, parabéns aí pela iniciativa, né? Acho que a gente está aí no último dia da Exposibram, é uma grande notícia e mais uma das boas notícias que a gente entrega nessa Exposibram. Muito obrigada aos dois. Você que esteve conosco até aqui, muito obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo Pode Minerar. Até lá!